Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tratoraço. RP9. Emenda de relator. Orçamento secreto. Oi, queridos, estamos de volta aqui no Boiou na discussão. O assunto é chatinho de entender, mas a gente não. E hoje para falar de orçamento secreto. Então bora começar, que se você acompanha um pouquinho só de noticiário político, você já deve ter esbarrado com o orçamento secreto por aí. Aqui, ou aqui, ou aqui. Mas vamos começar do começo. Para entender o que é uma emenda de relator, a gente precisa entender primeiro o que é uma emenda, as emendas parlamentares individuais. É um valor anual destinado à Câmara e ao Senado, dividido igualmente entre todos os parlamentares, para que eles possam fazer proposições na lei orçamentária daquele ano, de acordo com os interesses das suas bases eleitorais, quem eles estão lá em Brasília representando. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu seja deputada federal por Minas Gerais e que o orçamento desse ano esteja em votação aqui na Câmara. Como todo mundo sabe, aqui em Minas Gerais a gente é fã de doce de leite. Então eu, como deputada, vou propor que toda criança em idade escolar receba, depois da merenda, um potinho de doce de leite para comer de sobremesa. Mas isso custa dinheiro. Da onde vai sair o dinheiro para pagar doce de leite para criança em Minas Gerais? Realmente, com a alteração que eu propus, o projeto de lei vai custar mais caro do que ele inicialmente tinha sido pensado. Só que esse recurso pode sair daquele valor que eu, como deputada, tenho reservado para fazer esse tipo de alteração, as minhas emendas parlamentares individuais. Deu para entender? O que a gente precisa ter claro é que existem vários tipos de emenda e eles são todos previstos e garantidos por lei, e que os parlamentares não podem fazer qualquer coisa com esse dinheiro, tipo comprar doce de leite. Em 2021, por exemplo, cada parlamentar teve até 16,3 milhões de reais para propor em emendas, mas obrigatoriamente metade desse valor tinha que ser destinado para a área da saúde. Além dessas emendas individuais, existem também as emendas de bancada, de comissão e desde 2019 existem também as emendas de relator. E é aqui que a nossa história começa a desandar. As emendas de relator são chamadas de RP9 lá no orçamento e dizem respeito também a um valor destinado para deputados e senadores. Só que, ao contrário dos outros tipos de emenda, na RP9 a gente não consegue ter acesso ao nome do parlamentar que solicitou aquele recurso, porque todos os pedidos saem em nome do relator. Tá, mas quem é o relator? O relator varia de ano a ano de acordo com o parlamentar escolhido para organizar a distribuição de emendas naquele ano. Em 2021, o relator foi o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Mas o problema da emenda de relator não envolve exatamente a figura do relator, independente de quem ele seja, mas a forma como esses recursos são distribuídos. A RP9 não precisa ser dividida igualmente entre todos os parlamentares, e quem tem a palavra final para aprovar ou não aquele pedido de emenda é o governo federal, que pode destinar recursos apenas para os seus aliados políticos. Tem muita gente que diz: Se o valor está escrito no orçamento, que é público, então ele não é secreto. Ele é secreto porque você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, a gente não consegue ter acesso ao nome do parlamentar que está solicitando aquele recurso. Na RP9, a gente só sabe o destino do dinheiro, mas nunca a origem. E foi o Estadão que conseguiu entender e divulgou primeiro essa história numa reportagem que foi ao ar em maio desse ano. Lembra do doce de leite, lá do início? Nesse caso aqui é trator. Trator superfaturado. 3 bilhões em trator. Mas falando sério agora para a gente encerrar. O grande problema da emenda de relator é a falta de transparência. É a possibilidade de que o governo federal use de dinheiro público para favorecer aliados e conseguir apoio político dentro da Câmara e do Senado. E é por isso que esse tipo de coisa aqui acontece. E se você não acompanhou essa discussão, eu já vou te soltar um spoiler. A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno na Câmara de Deputados. Coincidência?